Olá, povo de Deus, olá, povo abençoado, nação brasileira que espera a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo reine e habite no coração de todos vós, trazendo muito conhecimento e discernimento espiritual. Gente, como eu fiz para vocês o capítulo 10, eu li, agora eu vou trazer a explicação do capítulo inteiro. Pois vamos lá. Deus nos deu o espírito de sabedoria nesse momento para que a gente consiga explicar esse capítulo assim como ele foi escrito. Amém, amém e amém. Bom, gente, veja que o anjo vem envolto numa nuvem, né, tendo na sua cabeça o arco, né? O arco celeste, e vem trazendo o que na mão para entregar para João? Um livrinho. Então, o processo dessa história acontece que, quando os 7 trovões emitiram as suas vozes, João ia escrever. Mas ouviu uma voz do céu que disse: sela o que os 7 trovões emitiram e não escreva. Então João aí, ele é impedido de escrever. Então vamos dar explicação a partir daqui. Nós sabemos que João, ele foi arrebatado aos céus para escrever a história de toda a humanidade, do princípio ao fim. Então João, ao chegar nos céus, João vê o reino da luz, ele participa de tudo da luz, ele vê o reino das trevas, ele participa de tudo do reino das trevas, ele vê todas as coisas possíveis, nada foi escondido de João. João vê da primeira à última alma, tanto as vivas como as mortas, no lugar que está, do jeitinho que está. João viu tudo, viu a Santa Jerusalém, viu tudo que está preparado para os homens, o que está preparado para os homens ímpios. João viu absolutamente tudo. Seria impossível se João sobe aos céus arrebatado pelo Espírito, guiado por um anjo, chamado por um anjo de Deus, e não vê a vida dele. Então, esse capítulo 10 do Apocalipse é o que dá maior sustentação a todo o livro de Apocalipse, porque aqui João está testemunhando agora da própria pessoa dele, da vida dele. Então esse capítulo 10 é exclusivamente a vida de João, desde o seu nascimento até a ressurreição, a morte, tudo de João. Vamos explicar, vamos. Então você veja que quando o livrinho é entregue a João, o anjo diz: vai, toma o livro da mão do anjo. E João diz: e fui e tomei o livrinho da mão do anjo. O anjo diz: toma-o e come, e ele fará na tua boca doce como mel, mas ao chegar no teu ventre, seu ventre vai ficar amargo. E foi o que João repete, as mesmas palavras do anjo. E fui ao anjo, Fui ao anjo, presta atenção, fui ao anjo. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi. Na minha boca era doce como mel, mas quando chegou no meu ventre ficou amargo. O que é que significa isso? É que quando João recebe o livro que ele come ali, nada mais é do que ele está recebendo o dia da morte dele, da vida dele, da ressurreição dele. Então quando João come, começa o processo, entra pela boca, é doce como mel. Por quê? Porque é a vida espiritual dele que ele está desfrutando, que ele está vendo as coisas de Deus, ele está na vida, ali ele está vivendo a vida doce como mel em espírito. Quando chega para o ventre dele, se torna amargo. Por quê? Porque ali já é o processo de morte. Então o que acontece? Você vê que quando a estrela cai lá nas águas, as águas se tornaram amargas e muitos homens morreram das águas porque se tornaram amargas. Lá em Mara, né, na saída do êxodo lá, que o pessoal vem, o povo de Deus vem, né, os judeus encontraram com as águas de Mara porque não podia beber porque as águas estavam amargas, porque ali significava morte.
Em Eclesiastes, Salomão diz: encontrei uma coisa mais amarga do que a morte. Ele está lá descrevendo o capítulo em Eclesiastes. E outras passagens, amargura, amargo, tudo significa morte. Então, quando o livrinho chega no ventre de João, se torna amargo. Você veja que esse livro também, quando ele vem, ele não tem uma vírgula, um ponto, um nome, um número, ele não tem nada escrito. Então, nada mais é do que uma mensagem espiritual, né, falada por os 7 trovões, que já significa os 7 espíritos de Deus. São os 7 espíritos que comandam essa parte do nascer, do viver, da ressurreição, da morte, aí envolve isso aí. Então mostrou para João em espiritual, né? Na mensagem espiritual. Veja que o livro não tem nada escrito, nada. Então aquela mensagem era justamente uma mensagem espiritual se referindo à morte, à ressurreição e à vida de João. Veja que João, ele vai ao anjo e tomei o livrinho, né? Então veja que tem um percurso aí que ele vai caminhando. João está em pé. Lembra-se que João está em pé, caminhando, para ir pegar o livro. Quando o anjo diz: mas quando estiver para tocar, por tocar a 7ª trombeta, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos seus profetas e servos. Então, o que é isso? Quando a última profecia, que é a da 7ª trombeta, que trombeta também significa profecias. Então, quando essa profecia for liberada, ressuscitará todos que estão na terra, mortos, nos túmulos. O mar vai entregar os seus que estão lá com ele vai entregar. Enfim, onde tiver um corpo vai ter que ser ressuscitado. Para quê? Para o julgamento final, para saber do julgamento final, para receber o seu galardão, seja ele para a vida eterna, seja para a condenação eterna. No último versículo do capítulo 10, ao processo de João no ventre, o ventre se torna amargo, que ele morre, o anjo vai dizer: importa que profetize outra vez a muita tribo, povos, línguas e nações, enfim. Quer dizer, João vai ter que ressuscitar para continuar escrevendo a história. Aonde é que João ressuscita? Os 5 primeiros versículos do capítulo 11. Então vamos explicar. Quando a gente chega no capítulo 11, está escrito assim: e foi-me dada uma cana semelhante a uma vara, e o anjo disse, né, para ele: levanta-te. Quando ele diz levanta-te, significa o quê? Ressuscita. Aí o anjo dá a vida para ele e diz: ressuscita, porque foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. E diz: mede o templo de Deus, o altar os que nele adoram. Veja que dessa vara também não sai 1 centímetro, 1 milímetro, 1 palmo, 1 côvado, enfim, não tem medida nenhuma. O que é essa vara? Essa vara, ela significa nada mais, nada menos do que a vida que é dada de novo para João. Levanta-te, né? Então foi-me dada uma cana semelhante a uma vara. Em outras palavras, foi-me dada uma vida semelhante a uma vara. Por que vara? Porque vai quebrar de novo, vai ter que morrer de novo para ressuscitar, que é o ressurgimento, e escrever a história, o restante da história. Então, João, veja que no capítulo 10 ele está em pé. João vai ao anjo para pegar o livrinho. No capítulo 11 ele aparece deitado, que o anjo diz: levanta-te. Então nada mais é do que a ressurreição de João. Então, em outras palavras, o capítulo 10 e os 5 primeiros versículos do capítulo 11 significa simplesmente a vida, a morte e a ressurreição de João. Quando o anjo diz: deixa o átrio de fora, porque foi dado às nações e pisarão a cidade santa por 42 meses. Então, quando ele ressuscita, esse tempo todo que ele passou, né, morto, que ele ressuscita, ele vai pegar dali: e darei poder às minhas 2 testemunhas para escrever o resto da história, né? Então, das testemunhas a gente vai falar no próximo áudio. Gente, eu espero que esse capítulo
tenha sido de grande proveito para vocês e para mim também, né? E que Deus continue nos esclarecendo a Bíblia para acabar com esse monte de explicações erradas que tem por aí por a internet. Gente querendo like, querendo aparecer, querendo isso, querendo aquilo, querendo fazer vídeo para aparecer, para vender livro, para vender curso, para fazer isso e aquilo outro. E não é nada disso a Bíblia, tá bom? Fiquem todos na paz. Que o Espírito de Deus seja conosco e que Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, reine e habite sobre a terra de Israel, porque Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Por isso, amém, amém e amém.